Bom dia, voltamos aqui na sequência da lei com o artigo 9º do nosso Estatuto Geral de Licitações e Contratos. Então vamos lá. O artigo 9º, ele trata de vedações de natureza subjetiva e já destaco de cara, apesar dele se referir apenas, expressamente apenas a obra ou serviço, deixa eu abrir aqui, a gente já pode declarar com toda tranquilidade o artigo 9º aplica-se a todas as hipóteses de licitação e contratação. Claro, né? No contexto da administração pública. Então, o artigo 9º, e na verdade aqui é bem simples, é amplo, mas é simples. Aplica-se a todas as hipóteses de licitação e contratação. Pois bem, vamos aqui então, iniciando a leitura. Artigo 9º, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a ele necessários, 1. O autor do projeto básico executivo, pessoa física ou jurídica. 2. Empresa isoladamente ou em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Pois bem, vamos voltar aqui então. Esse é o caput do artigo 9º. Ele volta-se à vedação inicial. É diretamente com relação ao autor do projeto básico ou executivo, seja ele pessoa física ou jurídica. Portanto, e a questão é de ler com atenção, né? O autor do projeto básico ou executivo, seja ele quem for, não poderá participar nem da licitação relativa à obra ou serviço com relação aos quais foi elaborado o projeto, nem da execução propriamente dita da obra ou serviço. Isso aplica-se também ao fornecimento de bens necessários à execução da obra ou à prestação do serviço. Pois bem, o inciso 2, ele nada mais faz do que ampliar, mas ampliar significativamente o inciso 1, dizendo que também não poderá participar da licitação ou da execução, da obra ou do serviço, nem do fornecimento de bens a eles necessários, a empresa, inicio aqui a leitura, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico executivo ou da qual o autor do projeto, olhem só, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. Então, em todas essas situações incide a vedação do inciso 2. Eu friso, tá, pessoal? Basta que o autor do projeto básico executivo, por exemplo, seja um subcontratado ou um detentor de 5 ou mais por cento de ações com direito a voto, ou seja, genericamente falando, que ele detenha mais de 5% do capital votante da empresa e não pode a própria empresa participar nem da licitação relativa à obra ou serviço, nem da execução do contrato relativo à obra ou serviço e nem do fornecimento de bens que lhe sejam referentes. Pois bem, e aqui uma vedação que entristece muitos agentes públicos também não poderá participar, pessoal, de licitação, execução de obra ou serviço ou do fornecimento de bens a eles necessários, e aí eu completo, e isso aplica-se também às demais hipóteses de licitação
quem, pessoal? O servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Então, vejam só, melhorando aqui, tá, pessoal? Porque isso aqui é absoluto. O STJ tem entendimento pacificado na matéria que um servidor ou dirigente, mesmo de licença, não poderá participar não poderá ter nenhum vínculo, seja com o contratante, seja com o licitante envolvido no relacionamento com a administração. O TCU reforça isso aí, dizendo que mesmo que não haja, que não exista vínculo próximo entre o servidor ou dirigente e o setor responsável pelas licitações e contratos do órgão ou entidade, ou seja, não há, apesar de eu ter um servidor ou dirigente, eles não terem nenhum vínculo próximo com o órgão, com o setor responsável por licitações e contratos, ainda assim vai incidir essa terceira vedação do caput do artigo 9º. Seguimos aqui nos parágrafos do artigo. Parágrafo 1º. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa que se refere ao inciso 2 desse artigo na licitação de obra ou serviço ou na execução como consultor ou técnico nas funções de fiscalização, supervisão e gerenciamento exclusivamente a serviço da administração interessada. Ou seja, é possível a participação nesses termos exclusivamente a favor da administração. Seguindo aqui, parágrafo 2º, o disposto nesse artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela administração. Isso aqui, na verdade, já era possível pela aplicação do artigo 7º, parágrafo 1º, mas o legislador entendeu por bem reforçar o ponto aqui no artigo 9º, parágrafo 2º. Seguimos aqui o conceito legal de participação indireta. E veja como é amplo esse conceito. Parágrafo 3º, considera-se participação indireta, para fins do disposto nesse artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. E fechando, o parágrafo 4º diz que o disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. Pois bem, aí está então, pessoal, o amplíssimo conceito de participação indireta e, portanto, vou voltar aqui, e, portanto, vedada, aqui está, pelo artigo 9º, sendo esse conceito de participação indireta definido aqui no parágrafo 3º, estendido, aplicável também aos membros da comissão de licitação. Pois bem, com isso, nós vamos na sequência para dispositivos relativamente simples. O próprio artigo 10 já é, na verdade, definido anteriormente no artigo 6º e 7º da lei, mas o legislador entendeu por bem trazer uma nova menção à sistemática das obras e serviços. Friso de novo, tá, pessoal? Da mesma forma que a gente fez com relação ao artigo 7º, esse 10 é aplicável propriamente a obras e serviços de engenharia. O que ele nos diz? Artigo 10. As obras e serviços, entre parênteses, de engenharia, poderão ser executadas nas seguintes formas. 1, já sabemos. Execução direta, a que se dá diretamente pelos órgãos e entidades da administração por meio dos seus agentes, e a execução indireta nos seguintes regimes. A, empreitada por preço global. B, empreitada por preço unitário.
se vetado era a administração contratada de tarefa e empreitada integral. Ou seja, isso aqui são prescrições que, na verdade, já constavam do artigo 6º e 7º da 86693. Vamos aqui seguindo, o parágrafo único foi vetado e já temos um novo artigo aqui, o artigo 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. Pois bem, então, o artigo 11 nada mais está estabelecendo a regra geral em se tratando de obras e serviços, que é a padronização dos projetos. Duas coisinhas para a gente cuidar aqui. Primeiro, que essa padronização, que tem por fundamento maior o princípio da eficiência, essa padronização, pessoal, deve ter um prazo de validade. A padronização tem por intuito maior assegurar contratações mais eficientes por parte da administração. Só que essa ideia de eficiência, o que é necessário para essa contratação mais eficiente, ela tem que ser periodicamente revista pela administração. Por isso se impõe que a padronização tenha um prazo de validade. O segundo ponto a gente destacar aqui é que não apenas obras e serviços devem ter projetos padrão ou, falando de forma mais geral, devem ter uma padronização. A lei impõe isso também para as compras da administração, só que a prescrição está aqui no artigo 15, ainda dentro do primeiro capítulo da lei. Pois bem, seguimos aqui, artigo 12, também um dispositivo bem tranquilo. Vejam só, nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente. Ou seja, já vamos colocar aqui, isso aqui é um rol de natureza tão só exemplificativo. Seguindo aqui, serão considerados principalmente em ambos os projetos os seguintes requisitos. 1. Segurança. 2. Funcionalidade e adequação ao interesse público. 3. Economia na execução, conservação e operação. 4. Possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservada a operação. Aqui a doutrina é enfática ao destacar os cuidados que temos que ter na aplicação desse dispositivo em virtude dos iminente risco para a competitividade do certame. Porque, ora, a administração não pode, sem um motivo extremamente razoável, efetivamente aplicar o inciso 4 do artigo 12, porque senão ela vai restringir de forma desproporcional o número de potenciais interessados em contratar com a administração e assim reduzir as suas chances de obter uma proposta efetivamente vantajosa, ou seja, vai reduzir a competitividade do certame. Seguimos aqui, já fechando, inciso 5, facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da duração da obra ou do serviço. 6. Adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas. E o 7, impacto ambiental. Pois bem, pessoal, com isso, nós já vamos aqui por uma nova sessão, uma sessão bem curta. Ela trata dos serviços técnicos profissionais especializados, artigo 13. Vamos aqui, então, iniciando a leitura. Para os fins dessa lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a 1.
estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. 2. Pareceres, perícias e avaliações em geral. 3. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. 4. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. 5. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. 6. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. 7. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Então vejam só, voltando aqui para o caput, nós já analisamos anteriormente algumas regras aplicáveis aos serviços, principalmente aos serviços de engenharia. Agora nós chegamos numa figura própria quanto ao serviço, que a lei dá muita ênfase, principalmente porque permite, atendidos os requisitos do artigo 25, a declaração de inexigibilidade da licitação. O artigo 13, a seção 4 como um todo, trata tão só dos serviços técnicos profissionais especializados. Vamos cuidar dessa expressão, que a lei vai se referir novamente a ela no artigo 25, que o grande objetivo, vamos assim dizer, a grande utilidade do artigo 13 é em matéria de inexigibilidade de licitação, como nós vamos ver. Pois bem, ao contrário, pessoal, do rol do artigo 12, apesar de entendimentos contrários na doutrina, prepondera o entendimento que eu estou aqui no artigo 13 perante um rol taxativo, ou seja, serviços técnicos profissionais especializados para fins de 86693 são apenas os referidos aqui no próprio artigo 13. E aí vou destacar rapidamente de novo, então, quais são eles. São estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos executivos. 2. Pareceres, perícias e avaliações em geral. 3. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. 4. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. 5. Patrocínio, defesa de causas judiciais ou administrativa. 6. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. E 7. Nós vamos voltar a ver essa figura na dispensa. Aí vamos fazer na dispensa, nós vamos ver isso aqui na inexigibilidade, depois vamos ver na dispensa e aí vamos fechar o raciocínio. Mas veja, então, por enquanto, apenas isso. O último, serviço técnico profissional especializado, previsto aqui no artigo 13, restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Pois bem, seguindo aqui, nós temos alguns parágrafos no artigo 13. Parágrafo 1º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Então vejam só, sem avançar muito na lei, para nós entender a sistemática. O artigo 22 da 866 define 5 modalidades de licitação, 5 procedimentos, para que a administração chegue à adjudicação do objeto da licitação ao seu vencedor, ou seja, para que a administração chegue ao ato final do procedimento, pelo qual ela atribui o objeto da licitação ao respectivo vencedor ou aos respectivos vencedores, conforme o caso. Pois bem, então são 5 as espécies de procedimento previstas na própria 86693, 5 as modalidades de licitação, a saber, concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Pois bem, o que o parágrafo 1º do artigo 13 está determinando? Que preferencialmente, para a contratação de serviços técnicos profissionais especializados, seja utilizada a 4ª modalidade de licitação prevista na lei, o concurso. Qual o valor da regra? Ora, é que se o parágrafo 1º determina que a modalidade preferencial é o concurso, com a estipulação prévia de prêmio e remuneração pela própria administração e não a aceitação de uma proposta de preço, como é o que usualmente ocorre
nas modalidades em geral, significa que apenas uma motivação adequada poderá autorizar legitimamente que a administração, na contratação de um serviço dessa natureza, use modalidade diversa do concurso conforme definido aqui no dispositivo. Pois bem, com isso a gente volta aqui e vamos aqui para o parágrafo 2º. O que ele nos diz? Aos serviços técnicos previstos nesse artigo, aplica-se no que couber o disposto no artigo 111 da lei. Vejam só aqui. A remissão do parágrafo 2º, e aqui eu coloquei bem simples assim. A remissão se refere à cessão de direitos patrimoniais atinentes à propriedade imaterial como condição para a celebração do contrato. Então vamos voltar aqui. Ler novamente o parágrafo 2º. Aos serviços técnicos previstos nesse artigo, aplica-se no que couber o disposto no artigo 111 dessa lei. Significa, por exemplo, que se a administração abrir um concurso para escolha, por exemplo, de um projeto básico para certa obra pública, deverá, como condição para a participação na licitação, haver a previsão no respectivo edital de que o autor do projeto deverá ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto por ele apresentado, na hipótese dele ser o vencedor da licitação. Pois bem, com isso chegamos aqui no parágrafo 3º, um dispositivo importante. Diz o seguinte: a empresa de prestação, estou aqui no contexto de serviço técnico, profissional e especializado, apesar da lei não ter utilizado esse dispositivo a expressão profissional. Veja o que diz o dispositivo. A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade da licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. Vejam só, pessoal, nessa questão, nesse contexto, serviço técnico profissional especializado, é extremamente relevante a figura da pessoa física responsável pela execução do objeto do contrato. Por isso que, afastando a regra geral, que nós vamos analisar quando estivermos analisando requisitos de habilitação técnica, a lei aqui no 13º trava totalmente a empresa. Se a empresa ingressou num procedimento de licitação e apresentou uma relação de membros de profissionais, ou mesmo nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, fundamentadas também nessa relação de profissionais apresentada pela empresa, a empresa obrigatoriamente deve garantir à administração que os profissionais integrantes dessa relação realizem pessoal e diretamente o objeto do contrato. Esse é o significado aqui do dispositivo. Vamos aqui então, com isso, nós avançamos para outra seção. Também, para variar um pouquinho, extremamente relevante, a seção 5 das compras. Vamos aqui, iniciando artigo 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Pois bem, pessoal, essa obrigação de adequada caracterização do objeto, eu posso entender aplicável não apenas às compras da administração, mas a todo e qualquer objeto a ser licitado ou contratado pela administração. O que é, pessoal, compra para efeitos de 86693? Na verdade, é que nada demais, estou apenas relembrando o conceito que a gente viu no artigo 6º da lei. Compra é toda e qualquer aquisição
cuidem aqui, tá, pessoal? Remunerada de bens pela administração, seja o fornecimento único, contínuo, parcelado. Friso que apenas é a compra como nós estamos acostumados a trabalhar, né, pessoal? Que só se configura uma compra quando a aquisição de bens pela administração se dá mediante pagamento, se dá mediante remuneração ao contratado. Tudo bem. Então, o artigo 14 estabelece os dois requisitos, genericamente falando, essenciais para a validade das compras pela administração. A adequada caracterização do objeto e a indicação dos recursos orçamentários que irão custear o pagamento do futuro contrato. Pois bem, aí seguimos aqui o dispositivo central, pessoal, dessa seção é o artigo 15. Ele nos diz que as compras, sempre que possível, deverão 1. Atender ao princípio da padronização. Da mesma forma que os bens e serviços, que impõem a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. 2, muito importante, nós vamos trabalhar isso propriamente na próxima aula, ser processados através de sistema de registro de preços, friso de novo, sempre que possível, e hoje o registro de preços é regra generalíssima em matérias de compra pela administração. 3, submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes à do setor privado, principalmente para ampliar a competitividade do certame, permitindo a seleção da proposta mais vantajosa pela administração. 4, ser subdivididas em tantas parcelas quando necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade. Essa imposição de subdivisão, de parcelamento, sempre que possível, nós vamos analisar com mais calma, não só para as compras, mas em todos os objetos contratuais da administração, quando a gente chegar no artigo 22, que trata das modalidades de licitação. Na verdade, essas regras relativas à subdivisão e parcelamento, elas são mais detalhadas, por isso que a gente não vai falar agora no artigo 23 da lei. 5, balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Friso novamente, ó, pessoal, um exemplo de aplicação do artigo 6º. Essa expressão, a administração pública, ela engloba toda a administração, direta e indireta, federal, estadual, distrital, municipal, bem como as entidades sob controle do poder público. Pois bem, chegamos aqui no parágrafo 1º da lei, que trata, com calma, começa a regular o nobre sistema de registro de preços. Pois bem, pessoal, eu vou parar aqui nesse ponto. Prosseguimos na próxima aula, então, já adentrando direto. Isso aí é um tópico muito cobrado em prova no famoso sistema de regime de preços utilizado para compras rotineiras por parte da administração. Obrigado a todos e até lá.